O canal Jorge Atlas agora entrevista o padre Sérgio Lúcio, que há 20 anos lançou em Manaus a novena de São José, quando ele era pároco lá na igreja São José Operário. Tudo bem, padre Sérgio? Tudo bem, Jorge. Um prazer estar com você e com seus internautas. Como é? 20 anos, o senhor agora está lá na parte dos salesianos em Recife, mas o coração ainda continua em Manaus. Há 20 anos o senhor lançou a novena de São José. Por que, naquela época, a origem da novena? Porque era um apelo do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né, de nós sairmos e irmos ao encontro de todas as pessoas, sobretudo no mundo urbano, né? E Manaus, ela tem essa efervescência urbana e, sobretudo, me chamava muita atenção esse horário do meio-dia, que era o horário de intervalo de muitas pessoas. Eu disse, por que não lançar uma novena nesse horário um pouco inusitado e que pudesse também destacar e valorizar a figura importante de São José, pai adotivo de Jesus, e é, inclusive, o patrono da Igreja Católica, São José. Então, aí a gente começou a reunir lá na Igreja Paroquial de São José, ali na Visconde, na Praça 14, e propor para a comunidade e para quem desejasse que viesse rezar, fazer uma novena. Não era missa, era uma celebração da palavra, com adoração eucarística e louvores. E, naturalmente, que o nosso povo, que é um povo muito devoto, muito amante de nosso Senhor Jesus Cristo, gostou muito dessa proposta e foi aderindo de coração. O senhor lançou já 10 livros, tem o último agora aqui em mãos, Padre Sérgio Lúcio, Como Ter uma Vida Abundante. De onde vem a gênese para esses 10 livrinhos que tocam a parte religiosa? Olha, eu acredito que a origem é sempre o contato com o povo, sabe, Jorge? Porque quando a gente vai escutando o povo, e sobretudo nós sacerdotes que temos esse ministério da palavra, o ministério da escuta, da reconciliação, a gente escuta muito o povo. E vai começando a identificar uma série de problemas, de pontos que são assim nevrálgicos, são importantes para ir ao encontro desse povo como resposta, e resposta de fé, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é exatamente isso que eu coloco no livrinho, né? Deus quer que a gente viva uma vida pela fé e não pelo medo, né? Tem uma série de coisas que podem nos colocar para baixo, colocar o nosso coração travado, sem liberdade. Mas Deus diz assim, em vez de você viver com medo, viva na fé. Acredite, eu estou vivo. Nós não seguimos uma filosofia, uma ideologia, nós seguimos uma pessoa ressurreta, viva, que é Senhor de toda a história, que é Jesus. Então, quando a gente descobre esse senhorio de Cristo e a nossa fé batismal, a gente então pode se jogar nos braços de Jesus e ter vida abundante. Vida abundante é isso, é ter vida em Cristo. Eu descobri que o senhor também é postulador de causa lá em Recife. Mas, rapaz, tu descobriu isso? Como é ser responsável por uma postulação de causa lá no Vaticano para fazer com que um cristão seja levado à honra dos altares? Tá certo, é isso mesmo. Na verdade, eu sou vice-postulador no Brasil, representando a causa de Dom Antônio Lustosa. Foi um bispo salesiano que trabalhou em Belém, em Minas Gerais. Ele é mineiro de origem, né? Mas trabalhou em Belém do Pará, trabalhou em Fortaleza e terminou a vida dele no Pernambuco, na cidade de Carpina. E foi um bispo assim de uma evangelização, de uma ação pastoral assim, muito grande, e sobretudo de santidade, né? E nós já estamos terminando aquela que se chama Positio, que é a catalogação e os nomes de tudo aqui, dos lugares que ele passou, das ações pastorais que ele fez, e estamos já terminando isso daí para levar com os testemunhos até a Congregação para a Causa dos Santos, no Vaticano, onde já tem o postulador, né, que é o padre Maurício, e juntamente com o padre Camerone, que é o representante da congregação, estão levando-o avante. Então, eu faço um pouco esse link entre Roma e o Brasil salesiano. O senhor é salesiano. Dom Bosco
também sou salesiano, estudamos juntos no Colégio Dom Bosco. Como é hoje Dom Bosco numa realidade do século XXI? Será que ele conseguiria evangelizar os jovens como ele evangelizou lá na Itália, em Turim, toda aquela redondeza? Eu acho que sim, Jorge, porque o dom é o dom do Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que vai dando discernimento, a destreza, a sabedoria, vai capacitando, vai empoderando realmente com os dons espirituais. Dom Bosco, ele foi o homem do seu tempo e ele soube entender que precisava atualizar o Evangelho para os jovens. No início da sua carreira, nos primeiros 5 anos de sacerdócio, ele estava como um padre capelão de um colégio de meninas de classe alta. E ele disse assim, não, mas espera lá, o Espírito Santo está me pedindo outra coisa. E ele começava a ver, pelas visitas aos presídios, uma série de jovens encarcerados. Então, ele percebeu que o apelo de Deus para ele era exatamente salvar a juventude. Nós, salesianos, procuramos atualizar esse espírito de Dom Bosco, que é o espírito da santidade, da alegria, e de ir ao encontro, sobretudo, do jovem mais necessitado. Qual é o seu trabalho lá em Pernambuco, em toda aquela atividade no Nordeste, como reitor da Basílica lá em Pernambuco? Sim. Meu trabalho lá, então, é de pastorear a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. É uma basílica menor, uma igreja, portanto, ligada diretamente às igrejas do Papa. Tem uma série de privilégios canônicos, litúrgicos, né? E é uma igreja chamada Igreja Mãe de toda a congregação salesiana ali no Nordeste brasileiro. E lá a gente, além de ter a pastoral com os alunos do Colégio Salesiano, da Faculdade Salesiana, a gente também abre as portas para toda a população do Recife e do Grande Recife, que frequentam assim assiduamente a nossa igreja salesiana, né, Basílica do Sagrado Coração. Fora esse trabalho, eu também sou coordenador delegado nacional e inspetorial para a ADMA. A ADMA é a Associação de Maria Auxiliadora, fundada também por Dom Bosco, né, em Turim, e que permanece florescente, inclusive esse ano, completa 150 anos de fundação da ADMA. Vamos até ter o congresso em Buenos Aires em novembro. E faço esse trabalho de animação de Maria Auxiliadora em todo o Brasil salesiano, e também estou lá ajudando outras paróquias, né, salesianas ou não salesianas, enfim, inserido no clero local, ajudando. Padre Sérgio, quero aproveitar que o senhor está aqui em Manaus e que o senhor explique um pouco desse seu último livro, o 10º livro que o Padre Sérgio Lúcio publica. Começou com a novena da Benção São José, depressão, a cura pela palavra, e agora com Como Ter Vida Abundante. O que o livro, esse 10º livro do Padre Sérgio, passa para os leitores? Olha, passa exatamente o desejo de Jesus. Jesus expressou isso claramente. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não nos fez para viver uma vida mais ou menos. Deus não nos fez para simplesmente fazer aí um remendo ou empurrar a vida na barriga, como se diz. Não, Deus quer que a gente seja excepcional no dom da vida que Ele nos deu. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Jesus ensinou, e a própria palavra, ela testemunha isso, que existe uma pedagogia para atrair essa bênção de abundância, que é a pedagogia do amor. João 3, ele disse: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, o primeiro movimento é o de Deus. Ele deu Jesus, Ele deu a vida, Ele deu o perdão. E esse mesmo movimento, que é o mecanismo da doação, da bênção, da entrega ao outro, gratuita, sem pedir nada em troca, é o mecanismo que faz com que se desencadeie em nós a abundância. É um pouquinho isso que eu trato. Padre Sérgio, aqui na Amazônia o senhor trabalhou com os salesianos, não só lá na Igreja de São José, mas também no interior da Amazônia. Como é o trabalho dos salesianos, dos missionários, da congregação salesiana no interior desta vasta região, que agora é objeto para o Sínodo da Amazônia? Olha, Jorge, eu digo para você, realmente eu tive a oportunidade de conhecer Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, e fui até Maturacá, quase ali fronteira com a Colômbia.
E de fato, o trabalho que se vê, Jorge, é um trabalho abnegado, sacrificado e de testemunho da fé. É um trabalho de quem se faz um com o outro, que é exatamente isso que Jesus quer, né? Você vê onde, nesses mais de 90 anos da presença missionária salesiana aqui no Amazonas e no interior, sobretudo no Alto Rio Negro, no Rio Alpés, onde ainda às vezes não, nem havia presença do Estado, somente a Igreja Católica, com a congregação salesiana e os militares faziam a presença do Estado brasileiro ali, né? Então, sempre foi um trabalho abnegado e um trabalho de amor a Cristo e ao Brasil. Isso é o testemunho que eu tenho. Em 2020, o senhor vai completar 25 anos de sacerdócio. Qual a mensagem que o senhor coloca para aquele jovem, para a jovem que está indeciso em relação à carreira sacerdotal ou à carreira para a congregação feminina? Como ele deve encontrar a resposta de Deus para a sua dúvida se deve ou não seguir na igreja, como sacerdote, como irmã, como padre, como um agente de atividade religiosa? Eu diria, em primeiro lugar, ter uma boa vida sacramental, ser um bom cristão, frequentar bem a Eucaristia, confessar-se com regularidade. Em segundo lugar, ter um diretor espiritual, um sacerdote, uma irmã, uma religiosa, um consagrado, que te ajude a discernir, tire as tuas dúvidas, né? É importante abrir-se muito, sabe? E dizer assim com todo o coração, tanto os sonhos como também as dificuldades que sente. Com vida sacramental, que é a vida da graça, em Jesus agindo em nós, e uma boa direção espiritual, se consegue tomar uma boa decisão. Padre Sérgio, estamos encerrando nossa entrevista no Sim. programa no canal Jorge Atlas no YouTube. Como os nossos internautas poderão encontrar a mensagem do Padre Sérgio nas redes sociais e qual as mídias em que o senhor está presente? Certo. Eu tenho uma página no Facebook, né? E eu tenho uma página também no Instagram, né? É @PSérgioLúcio, tudo junto. Esses canais aí dá para você seguir, acompanhar. E a mensagem para os nossos internautas? O seu padre, então, uma mensagem de paz baseado na presença de Jesus Cristo. Olha, nosso Senhor, ele é Emanuel, né? O anjo Gabriel disse para Maria, ele se chamará Emanuel, significa Deus conosco. Jesus não é Deus nas alturas, não é Deus lá longe, de costas viradas, não. Ele é Deus conosco, ele está aí comigo, com você, e quer exatamente isso, que a gente tenha vida e vida em abundância. Volte para Jesus, ele é seu amigo, ele é seu salvador, e o que ele mais quer é ter uma relação pessoal com você. Deus te abençoe, parabéns, Jorge, sucesso. Inscrevam-se aí no sininho, tem que pôr o sininho, né? Verdade, é o sininho. E vale a pena, viu? Eu quero te ver com 100 mil inscritos nesse canal, Jorge. Um abraço. Obrigado, Padre Sérgio. Então você pode acompanhar as nossas redes sociais pelo Facebook, é só procurar Jorge Atlas, e no Instagram, Jorge Atlas Oficial. Até o nosso próximo programa no canal Jorge Atlas no YouTube.